E hoje estamos aqui com a Carla Barreto, que é ginecologista, para falar um pouco mais sobre endometriose, os tratamentos e também como viver com essa doença. Boa noite, Carla. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Eu acho muito importante a gente falar sobre endometriose, né? Que é uma doença muito prevalente. Uma a cada 10 mulheres hoje em dia tem essa doença, mas é muito pouco diagnosticada. Então, eu fico muito feliz de estar aqui para estar alertando as mulheres sobre a necessidade de estar buscando ajuda, de estar buscando diagnóstico, que a gente tem muita coisa a fazer, mas primeiro tem que ser feito o diagnóstico. Sim, e eu acho que a gente pode começar falando um pouco sobre isso. Da outra vez nós já conversamos um pouco sobre o diagnóstico da endometriose, mas gostaria que você falasse para a gente tanto de como é esse diagnóstico, quanto da importância dele. Sim, a endometriose é uma doença que é muito clássica, conhecida pelas cólicas, né, pré-menstruais ou até que pioram na época da menstruação, mas nem toda paciente que é portadora de endometriose tem cólica. Então, as que têm, as que sofrem, vale a pena uma avaliação com um especialista nessa área para ver se essa cólica é de endometriose ou se não. Porque se for, existem tratamentos específicos. Mas mesmo aquela mulher que não tem cólica, mas tem dor ao evacuar, dor ao urinar, dor na relação sexual, que é super importante. Às vezes a pessoa nem tem noção do que é endometriose, mas tem dor na hora do ato sexual. Não normalizem dor, gente. Dor não é normal. Então, a gente sempre tem que avaliar, porque esse diagnóstico é importante. Quanto mais cedo a gente faz, mais precoce, melhor o prognóstico, melhor a qualidade de vida que essa mulher vai ter, né? E a endometriose tem uma coisa muito interessante, ela pode diminuir a fertilidade, que é uma coisa que muita mulher não sabe. Ela acha que só porque não tem cólica, mas tem dor ali no ato sexual, na hora de evacuar, e às vezes não chama atenção para o diagnóstico, né? E vai descobrir, às vezes, quando vai tentar engravidar e descobre que tem uma dificuldade e aí vai atrás do diagnóstico um pouco tarde demais, né? Além desses sintomas que você citou, das dores, tem alguma outra forma que a própria mulher pode identificar que talvez ela tenha endometriose? Sim, a endometriose, ela sempre vai estar atrelada a desconforto, porque é uma doença inflamatória. Então, o abdômen ele pode ficar mais distendido, mais inchado. A própria paciente fala, né, que perto ali do período menstrual ela fica com a barriga muito inchada. A cólica é o mais clássico, mas não é obrigatório a paciente que tem endometriose ter cólica. A dificuldade para engravidar, às vezes ela nunca teve sintoma de cólica e descobre doença numa investigação de infertilidade. Dor na hora da relação, na hora de urinar, se perder sangue na urina, perder sangue nas fezes, a gente tem que atentar para esse diagnóstico. E existem alguns fatores de risco para desenvolver endometriose ou ela já é genética da mulher? É uma doença que a gente ainda não tem uma causa bem estabelecida. A gente tem várias hipóteses, mas ainda não tem uma causa totalmente estabelecida. Mas o que a gente percebe? Que o fator genético é muito forte, sim. Né? Geralmente a pessoa que tem endometriose tem mais pessoas ali na família, mãe, irmã, prima, né? Parentes próximos com o mesmo diagnóstico, e é uma doença inflamatória, que a gente vê essa ligação aí genética e epigenética também. A gente vê que a pessoa que tem a genética para ter a doença, ela é desencadeada conforme o estilo de vida dessa pessoa. Se eu tenho a genética para ter endometriose, mas eu faço uma dieta adequada, com pouco carboidrato, faço atividade física regular, mantenho a minha suplementação antioxidante em dia, em valores ótimos para tratamento, né, de inflamação da endometriose, faço um bloqueio hormonal, provavelmente essa doença não vai nem talvez se manifestar, ou quando manifesta de uma forma bem mais leve. Agora, se é uma paciente que tem a genética já para desenvolver essa doença e está com peso acima do normal, sedentária, ingerindo álcool, cigarro e tendo uma vida que promove uma inflamação pior, essa genética ela vai se desenvolver de uma forma muito mais brusca, né?
e vai atingir muita qualidade de vida dessa paciente. Sim. Na reportagem, a gente conversou com a Tuane, que tem endometriose, e ela está grávida, e você citou um pouco sobre a infertilidade. Sim. E como que é essa relação entre pessoas com endometriose que também conseguem engravidar? As pacientes que têm endometriose, que engravidam espontaneamente, é lógico que existem, né, várias, é maravilhoso, porque uma das coisas que a paciente, quando descobre o diagnóstico, tem medo, é de não poder ter um filho por vias naturais, né? Precisar de uma fertilização in vitro, enfim. Mas muitas das pacientes, como a endometriose é uma doença inflamatória pélvica, e essa doença comete o ovário também, né? O ovário, quando ele está inflamado, tanto diminui a quantidade de óvulos quanto a qualidade daquele óvulo. Às vezes a mulher até jovem tem muitos óvulos, mas a qualidade dele não é boa, pelo o processo da inflamação ali local. Então, isso dificulta, às vezes, muito a mulher ter uma gravidez ali por vias naturais, né? Levando, às vezes, a um processo desgastante, né, de fertilização in vitro. E a endometriose, ela pode causar o aborto espontâneo também? Sim, aumenta pelo processo inflamatório, aumenta o risco de aborto e de dificuldade até para ela estar engravidando. E se já engravidou, o risco de aborto é aumentado. Sim. E como que você, como uma ginecologista, acompanha mulheres com endometriose e mulheres que engravidam e que têm endometriose? Essa pergunta foi ótima, porque a mulher que tem endometriose, mesmo antes de engravidar ou durante a gravidez, ela tem que ter uma abordagem integral. Não adianta a gente fazer só um bloqueio hormonal, a gente tem que cuidar da alimentação e junto, esse cuidado é junto com a equipe multidisciplinar. Então eu tenho a nutricionista, que é especializada em dietas específicas para endometriose, que tem alguns alimentos que a gente evita, outros a gente estimula. Então tem que ser uma equipe multidisciplinar para ficar tudo bem compensado. Nós temos fisioterapeutas para fazer fisioterapia de assoalho pélvico, diminuir muita dor dessa mulher na hora de ter relação durante a gravidez. Nós temos a parte médica, que a gente faz suplementação anti-inflamatória, a gente faz bloqueio hormonal das pacientes que não querem engravidar naquele momento. A gente orienta essas mulheres que, se não quiserem engravidar, né, mais jovens, às vezes não faz parte do plano de vida dela naquele momento, ok, mas pense em congelar esses óvulos, talvez não postergar demais essa maternidade com a endometriose, na portadora de endometriose, que pode ser mais difícil lá na frente pela inflamação, né, dos ovários. Então, a mulher que tem planos para engravidar depois dos 35 anos ali com a endometriose, a gente sempre orienta, porque nem todo mundo sabe disso. Acho que até os 40 está tudo certo, mas com a endometriose a história não é bem assim, pelo processo inflamatório crônico. Às vezes ela já tem desde lá das primeiras menstruações, né? E quanto mais o tempo vai passando, pior vai ficando a qualidade desses órgãos, né? Principalmente do ovário, útero, e vai piorando o risco, né? Aumentando o risco. Sim. E você acha que existe um nível adequado hoje já de informação sobre a endometriose ou a gente precisa falar mais sobre? Muito pouco. Eu acho que é uma doença que ainda é muito subdiagnosticada, é uma doença que ainda é muito... as pessoas, eu sinto que as mulheres, elas normalizam demais a dor, né? Eu acho que por suportar mais dor, elas normalizam muito. Falam, não, é assim mesmo, menstruação tem cólica. Nem sempre tem que ser. Né? Então, se estiver notando qualquer alteração no sentido de aumento, inchaço abdominal, dor para evacuar, para urinar, na hora do ato sexual, a cólica em si, antes da menstruação, durante e depois, façam uma avaliação. Ou aquela paciente que não sente nada disso e tem dificuldade para engravidar, já tentou 1 ano com um parceiro e não conseguiu engravidar. Algumas pacientes não têm nenhum sintoma, mas tem a infertilidade, a gente descobre aí. Então, vale a pena a gente se conhecer seu ciclo, saber o que é um ciclo regular, o que não é, conhecer seu corpo e ir atrás de ajuda especializada, que eu acho que a gente diminui muitos danos, né? Mas ainda é uma doença pouco falada, por isso que eu até agradeci o convite, fiquei feliz de vir aqui para falar sobre endometriose.
Muita gente não gosta de trabalhar com endometriose, porque são pacientes sofridas, são pacientes que têm muitas queixas, são pacientes que estão geralmente ansiosas, deprimidas, né? Então não é fácil, a gente tem psicólogo também nessa equipe, né? Além do fisioterapeuta, do nutricionista, nós temos psicólogos, porque são vários problemas que acometem essa mulher, né? Na vida a dois, de casal, na vida social, na vida, no trabalho. A mulher que tem endometriose, ela tem a necessidade de faltar mais ao trabalho. Então, isso prejudica todo o ciclo ao redor dela, né? Familiar, com o marido, no trabalho. E geralmente são pessoas que têm essa dificuldade psicológica também, né? Sim. Mas que bom que nós estamos aí começando a levantar essa bandeira, né, da endometriose para poder ajudar e alertar mais as mulheres para ir atrás de diagnóstico. É possível, vale a pena, e quanto mais cedo, melhor. Sim. Cara, muito obrigada pela agradeço. aceitar o convite, por estar aqui com a gente falando sobre esse tema. Para quem tiver qualquer dificuldade, quiser tirar dúvidas, nós estamos, eu gosto muito de trabalhar com endometriose e nós estamos à disposição. Muito obrigada pelo aceite, foi muito bom conversar com você.